Paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Gênesis, capítulo 37, verso 19, que diz assim: E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matamo-nos, e lancemo-nos numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo, Rubem livrou das suas mãos e disse: Não tiremos a vida dele. Também lhe disse Rubem: Não derrame sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo da mão deles, dos seus irmãos, e a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não tinha água. Depois, assentando-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e ia levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá de matar-me? Irmãos, escondamos o seu sangue? Vinde e vendemos estes para os ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianita, tiraram e lançaram José, e alcançaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém. Esta palavra já conhecida, porém retrata de uma história de José, que era sonhador, mas não é porque ele era sonhador. Era o próprio Deus que dava sonhos a ele. E ele era um jovem, ele era um adolescente. Ele não tinha malícia. E seus irmãos, que era mais velho, já tinha malícia, já era provado, já tinha passado por privações e trabalhava arduamente. E ali todos riam do sonho que ele tinha, mas não que ele sonhava em fazer alguma coisa. Na realidade, era Deus que dava o sonho a ele. Ele não sabia o que era aquilo. E os filhos de seu pai, e o seu pai e os seus irmãos, já sabia interpretar sonhos. E ele dizia que uma vez ele sonhou e estrelas se dobraram diante dele. O sol e a lua e as estrelas se dobraram diante dele. Então seus irmãos viram, falando: então meu pai e nós vamos se dobrar diante de você. Você que é filho mais novo, nós vamos se dobrar. O certo é nós que somos mais velhos, vamos alcançar alguma herança, vamos alcançar um reinado porque já somos velhos, e nós que vamos alcançar isso, não você que é novo. E zombavam dele. Porém o seu pai fez para ele uma túnica colorida,
para diferenciar dos seus irmãos. E os seus irmãos foi ali alimentando uma inveja. E ele foi caindo no desprezo dos seus irmãos. Os seus irmãos foram tendo para si inveja. A ponto que um dia ele foi visitar os seus irmãos no campo, amando do seu pai, para saber o que se passava com o rebanho que eles apacentavam. E ali os seus irmãos dizem, ali vem o sonhador. E a ira já estava tomando conta de dentro para fora. A maldade, muitas das vezes, não é o que vem para dentro, mas é o que já está alojado no coração, na mente. O que os olhos e o coração já está contaminado, todo o corpo já está tenebrecido, já está podre, já está como um sepulcro caiado. Por fora pode até ser belo, mas por dentro está com carnes podres. E era assim que os seus irmãos estavam. Ali, então, maquinaram matar o seu próprio irmão, o irmão mais novo, o caçula. E Judá se levanta e diz, não vamos matar ele, para poupar o seu pai, que era mais velho. E disse, vamos jogar ele numa cova, vamos dizer que uma fera do campo matou ele. E ali eles, maquinando isso, jogaram José numa cova. Mas ali Deus já tinha predestinado José a passar por tudo aquilo. Aquilo que Deus já predestinou para nós, e se nós estamos na presença dele, muitas das vezes para nós o início de uma jornada é árdua, é triste, é pesada. E muitas das vezes as pessoas vão se levantar contra os nossos sonhos que sonhamos. E muitas das vezes nós queremos ter coisas boas. Está bem, está saudável, está próspero. E é isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus tem para os seus filhos, para o seu rebanho, aqueles que estão na justiça de Deus. Porque Deus tinha para os seus filhos, para os seus irmãos de José. Porém, eles não estavam na justiça de Deus. Então Deus tinha descartado e o único que estava ali foi aquele remanescente, José. Então Deus trabalhou naquele jovem, porque ali há pureza no seu coração. Porque ali tinha uma clareza, uma sinceridade. Ali ainda tinha pureza. Por isso que ele recebeu estes sonhos. E Deus colocou para ele estes sonhos e preparou para que ele fosse para o Egito, mesmo sendo vendido por 20 moedas de prata. Seu pai então achou que ele estava morto e os seus irmãos planejaram, mentiram, arquitetaram, forjaram a sua morte. E o seu pai por muitos anos lamentou a morte de seu filho José. E José passou uma jornada árdua no Egito, a ponto também de mais tarde ser escravo por causa da esposa do rei lá no Egito. Resumindo a história de José, como todos já sabem, teve uma grande fome no Egito e Deus deu arquiteto, Deus arquitetou, Deus planejou para que o rei do Egito fizesse celeiros e todos viessem comprar ali com ele.
e todos viessem comprar no Egito. Então a seca, a fome, veio ali por 7 anos. E ali, quando ele já estava governando, os seus irmãos aparecem para comprar comida e ele reconhece os seus irmãos, só que os seus irmãos achavam que ele já estava morto. Então ali ele chama os seus irmãos para saber como é que está o seu pai, só que os seus irmãos não sabem quem ele é. Ele ali está sendo o braço direito do rei como governador. E ali ele arquiteta colocando na comida, no saco de trigo, o dinheiro e amarra e manda eles voltar para casa, sem eles saberem. Mas quando ele chega em casa, o seu pai, quando abrem o saco de comida, o saco de trigo, o saco das coisas que eles compraram, ele se assusta dizendo: vocês não compraram esse dinheiro? E ali cai então em desespero, falando: nossa, armaram para nós. E ali o seu pai volta, manda eles voltar e o seu pai vem com eles. Quando estão na presença ali de José, que eles retornam, José então se identifica dizendo a seu pai. E ali todos caem em choro, em pranto, porque se reencontrou uma família, e o seu pai achava que ele estava morto. E os seus irmãos ali pedem perdão para não morrer, porque agora ele é o governador do Egito. Então todos os sonhos que ele tinha lá na sua infância, lá na sua adolescência, era Deus planejando para que ele viesse ser o governador. E isso aconteceu. Mais tempo ou menos tempo, no tempo certo, como ele sonhou que o sol e a lua, as estrelas, se dobrava diante dele, os seus irmãos ali viram aquele sonho sendo realizado. O seu pai se dobra e os seus irmãos se dobram pedindo misericórdia antes de saber que era José governador, antes de saber que ele era parte daquela família, para não morrer, porque eles achavam que arquitetaram para matar eles. Então Deus realiza sonhos, e os sonhos quem põe é Deus. E aquilo que Deus planejou, e aquilo que Deus pôs no coração, se estivermos na presença dEle, Ele realizará conforme a sua palavra. E as promessas de Deus não caem por terra. Menos tempo ou mais tempo, mais dia ou menos dia, a palavra do Senhor prevalece para sempre. Os tempos passam, mas a palavra do Senhor não cai por terra. Os sonhos que José teve, por todas as privações que ele passou, por todas as lutas investidas para que ele viesse cair, ele se sustentou em Deus e na sua palavra e nos mandamentos que o seu pai ensinou. E ele chegou aonde Deus quis. E ele foi até onde os sonhos venham a ser realizados. Que nós possamos nesta palavra estar em Deus e os propósitos de Deus se realizará em nós. O Senhor mesmo disse: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e vos será feito. Amém.